por isso aqui que o Danilo sai como um dos grandes nomes dessa data FIFA. Olha como ele atua na construção do Brasil, sendo um volante muito importante e ele não fica preso à estrutura. Ele começa nessa linha de 4 junto com o Casemiro, os dois laterais, mas ele se projeta, dando continuidade. Aqui, ele começa como parte-chave da construção, mas ele não se limita a ela. E depois, quando ele recebe, ele entende a pressão e busca progredir. No vídeo de hoje a gente vai ver muito do Danilo fazendo isso em diversas situações dentro do campo e como o Brasil com ele melhora. Aqui a gente vai ver 10, 15 exemplos de lances do Danilo que podem fazer ele se tornar não só uma peça para segundo tempo, mas quem sabe até um titular nessa seleção brasileira. Em termos de estrutura, a gente viu algumas mudanças nessa data FIFA. O Brasil começou muitos jogos atuando no 4-2-4, mas principalmente pelo Matheus Cunha ter muita mobilidade, em alguns momentos parecia que era um trio de meio-campistas. E o Danilo, ele foi uma peça fundamental entre fazer o time estar um pouco mais recuado e fazer a bola avançar. Olha como principalmente os jogadores de dentro, eles estão mais recuados. Aqui a gente tem a linha defensiva com os dois zagueiros e os dois laterais. Depois a gente vê o Casemiro, Danilo e também o Matheus Cunha, os três de meio campo, como eu citei. Mas o próximo jogador é o João Pedro, outro jogador que atua mais por dentro. Enquanto isso, a gente vê o Luiz Henrique aqui na borda do vídeo e o Vini Júnior está ainda mais agressivo. Então, quando a gente olha para essa configuração, dá para ver que o Brasil ele vai ter que ter muito esse jogo interno para fazer com que principalmente os atacantes, né, os extremos, os jogadores de beirada, eles consigam dar profundidade e ser rápidos na transição. E quando o Danilo está dentro de campo, a gente vê que isso se facilita, porque o Danilo ele é o jogador que olha para frente. Nesse primeiro momento, a bola passa pelo Casemiro e tem um passe para trás. Se chegasse no Danilo, o que ele tinha mapeado era o João Pedro, o jogador que estava mais avançado. Então a possibilidade da gente acelerar era muito maior. E aqui a gente vai ver na sequência da jogada o que acontece quando ele pega na bola. De novo, a gente vai ver uma jogada muito interessante que é essa do triângulo. Nessa formação com 2 mais 4 na construção, ou seja, os dois zagueiros mais os 4 ali sejam laterais e volantes mais avançados, a gente vê que existe uma ideia muito clara sobre por onde o Brasil quer progredir. E muitas vezes o Casemiro ele tem mais dificuldade pela mobilidade dele. É um jogador que consegue fazer o passe para frente, mas não tem tanta mobilidade quanto um Danilo, por exemplo. E quando a gente vê esse triângulo desenhado entre zagueiro, lateral e Danilo, significa que o Brasil vai tentar progredir. Aqui a bola com o Marquinhos, ele vai direcionar para o Ibanhas. Quando essa bola chega, olha como esse jogador aqui da Croácia, ao se aproximar do Ibanhas, o Danilo já ataca as costas. E nisso o Brasil é muito agressivo. Uma jogada que, pelo movimento do Danilo, o Brasil consegue entrar no último terço num 3 contra 3, uma marcação individual da Croácia, em que os jogadores do Brasil eles podem ser agressivos. Então, nesse momento, o Danilo faz o que se espera de um meio-campista: colocar os atacantes em boas condições. E por mais que aqui o João Pedro ele não faça esse passe para frente, a gente vê que os extremos estão bem condicionados. O Luiz Henrique aqui está colado na última linha e o Vini Júnior, apesar de bem aberto, ele também está muito próximo da linha da defesa da Croácia. Então, nesse momento, podia ser uma situação de gol criada muito pelo movimento do Danilo desde a origem da jogada. A gente vai ver que, além disso, ele se posiciona para atacar a área. A bola chega no Vini Júnior, olha como ele está atacando o espaço deixado pelo João Pedro. Tanto o João Pedro quanto o Matheus Cunha, que são os dois que jogam por dentro, tem muita mobilidade. E o Danilo infiltra muito bem nesse espaço. Eu vim aqui no meio do vídeo só te lembrar de curtir e se inscrever. A gente está começando esse canal, tem pouco mais de 3 meses que a gente está construindo ele, e é muito importante você curtir e se inscrever para ter essa continuidade por aqui. É isso, vamos voltar para o vídeo. Agora, a gente está vendo uma situação de construção e percebam aqui que desde o início da jogada, o Danilo ele não se esconde. Ele pode ser também um jogador ali para aliviar um pouco do Casemiro. O Casemiro ele vai ser um jogador muito importante na fase defensiva, fase de contenção, e na fase ofensiva, se a gente tiver outro volante que ajuda muito nessa construção, vai ser muito importante. E quando a gente olha aqui, olha como essa base do Brasil, principalmente com Ibanhas, um zagueiro que está adaptado pela lateral, a gente vê que tem muitos jogadores antes dessa pressão. Isso também não é tão interessante.
É muito interessante você gerar uma vantagem numérica, mas não colocar jogadores excessivos na base, porque aí o time tem dificuldade de progredir. Quando o Danilo, ele ao invés de ficar na frente aqui dos zagueiros, ele vai para as costas dessa primeira pressão, ele dá opção para o Brasil, principalmente nessa situação de triangulação por fora, que a gente está falando tanto nesse vídeo. Então, quando ele salta, olha como o Brasil consegue desafogar um pouco mais a construção e lateralizar. O Ibanez acaba não achando o Luiz Henrique, mas o Brasil consegue lateralizar e achar o triângulo. Outra situação aqui bem importante. O Danilo, ele tem atuado mais pelo lado direito, com o Casimiro sendo jogador mais pela esquerda. E um ponto muito importante é saber como se posicionar no lado contrário. Porque nessas inversões de jogo, se o volante ele consegue se projetar bem, ele acelera depois de uma situação de pressão do adversário. Quando a gente olha para a Croácia, olha quantos jogadores estão ali no lado direito da defesa. A gente vê 5 jogadores pressionando 3 do Brasil. Nessa situação, o Danilo ele não se esconde. Ele já se coloca no espaço mais avançado e com possibilidades para receber entre o camisa 17 e o Modric. Nesse momento, o Matheus Cunha acha um belo passe, ó. Quebra o pé, muito bem achado. E o Danilo já está em condições de atacar a última linha. De novo, outro exemplo é que o Danilo está muito próximo da última linha e já está pronto para atacar. Um volante que não se esconde e que atua muito bem também nas entrelinhas. E aqui, rapaziada, quando a gente vê ele receber a bola, olha como existe um 3-2. Ele já tinha visto que esse zagueiro tinha se aproximado dele. Então, nesse momento, principalmente o Vini Júnior e o João Pedro podem entrar em vantagem atacando o espaço. Outra situação agora de construção, e percebam que o Danilo ele está ainda mais baixo. Situação em que o Danilo ele entra entre o zagueiro e o lateral para facilitar nessa saída de bola. Isso aqui é uma variação que vez ou outra pode acontecer. A gente tem visto muitos clubes utilizando essa saída de 3 com o volante. O Flamengo, por exemplo, com o Leonardo Jardim, é um exemplo bem recente. E aqui o Danilo ele faz um papel de ser um coringa, caindo para o lado e ajudando o lateral a subir um pouco mais. E soltando aqui, a gente vai ver que ele não fica preso. Primeiro momento, ele está nessa posição, mas depois ele já vem vindo para o meio enquanto o Casimiro baixa junto com o Douglas. E a partir disso, quando o Brasil não consegue construir ali, ele vem conduzindo por dentro até achar outra posição. Aqui ele vai para uma posição mais de primeiro homem, primeiro volante do meio campo. Quando a bola chega por fora, perceba, o Casimiro avança na posição de segundo homem e o Danilo aqui está como primeiro volante. Isso aqui é muito bom frisar porque é uma variação que o Ancelotti utilizava muito dentro do Real Madrid. Muitas vezes o Casimiro avançava dentro de campo, o Kroos fazia a primeira posição que o Danilo estava, entre o zagueiro e o lateral esquerdo, e o Modric ele vinha para essa posição de primeiro volante. O Danilo aqui ele entende como compensar o Casimiro e ajuda demais a equipe, sendo o Kroos e sendo o Modric. Isso tudo dentro de uma estrutura muito móvel durante a partida, beleza? Na sequência da jogada, a gente vai ver outra coisa interessante. Quando essa bola chega de novo do Danilo, olha como ele já mapeia e de novo esse espaço aqui por dentro está bem espaçado. A bola chega, ele já visualiza o Luiz Henrique e já tenta o lançamento. Ó, domina com a direita e já faz com a esquerda. Por pouco não passou, e nesse lance em específico eu acho que é muito mérito do Perisic. O Perisic é um lateral que tem uma excelente capacidade defensiva e aqui ele já lê muito bem o lance. Acho muito mais mérito do Perisic do que qualquer demérito do Danilo. Indo aqui para os 73 minutos, outra situação que a gente viu, o Danilo de novo como primeiro volante, agora para carimbar essa bola. Nesse momento, o Fabinho já estava em campo e a gente viu um Danilo ajudando nessa primeira fase de construção. O Brasil tem mais possibilidades. Mantendo aqui a nossa ideia, a gente vai ver outro exemplo, agora ele mais pelo lado direito e fazendo um triângulo agora junto com o Luiz Henrique e o Ibanez. Esse triângulo aqui é um triângulo que o Bruno Guimarães estava muito acostumado a fazer, é o que ele mais utilizou juntamente com o Estevão e com o Wesley. E aqui a gente vê uma posição em que nos outros jogos a gente tinha visto um pouco mais o volante que estava por ali fazer. Então, dentro disso, o Danilo também tem capacidade de atuar um pouco mais avançado, não só lá atrás. E nessa jogada, quando ele recebe, mesmo com a falta, ele já tenta encontrar novamente o João Pedro.
Terceira situação que a gente está vendo ele conectando com os caras da frente. E rapaziada, talvez um dos grandes trunfos do Danilo seja essa presença de área. Nessa primeira finalização que gera muito perigo, a gente já vê um ponto muito interessante, que é como o Danilo ele consegue se posicionar em espaços muito curtos. Ele não tem medo de pisar na área, é um volante com muitos gols. E dentro disso, a gente já vê um posicionamento em que ele se aproveita do posicionamento tanto do João Pedro quanto do Luiz Henrique. Eles se colocam numa zona em que os atacantes vão correr para próximo do gol e ele pode ficar com essa bola mais para trás. Bola que o Vini adora fazer. O Real Madrid já fez várias vezes para o Benzema, para o Valverde, para outros jogadores e aqui a gente viu ele fazer por duas situações. Nessa, quase saiu o gol. E nessa segunda situação, já nos acréscimos, o Danilo consegue aproveitar e chapar para dentro do gol. Uma jogada que pode funcionar principalmente por essa capacidade do Danilo de pisar na área. E rapaziada, aqui a gente vai ver também outra situação no jogo contra a França em que ele consegue pisar na área por tabelas, tá? Situação de construção por fora, a bola chega no volante, nesse momento ele já encontra um passe para o Danilo. Então, além dessa situação de cruzamento, o Danilo também se comunica muito por tabelas. Isso é muito importante. Agora, como é que o Danilo ele pode ajudar na parte defensiva? Eu preciso também citar que o Danilo na parte defensiva é brilhante. Aqui a gente está vendo um lance onde uma pressão alta ela faz o Brasil retomar a bola e gera uma falta muito próxima do gol. Falta até que a gente viu uma jogada ensaiada, tá? Que o Danilo ainda cobra essa falta, tá? Mas aqui o que eu quero ressaltar de mais importante é como ele tem atenção aos espaços internos. Aqui, se a gente for desenhar o trio de meio campo, né, trio entre aspas, a gente viu o Matheus Cunha, o Casimiro e o Danilo. E olha como o Danilo rapidamente ele entende essa situação de abordagem e ele já consegue tocar rapidamente para o Luiz Henrique entrar numa situação de 1 contra 1 e ser agressivo. Lance que numa Copa do Mundo aí pode gerar um amarelo, uma expulsão e pode ser muito importante para abrir o caminho. Bloco mais baixo, a gente também vê o Danilo compensando o Casimiro sai para caçar e rapidamente ele já vai encurtar no Modric e faz com que dê tempo para o Casimiro voltar. Esse tipo de abordagem é muito importante. Dentro do Palmeiras, ele se destacou muito, principalmente em jogos contra o River, enfim, jogos dentro daquela Libertadores. Ele faz isso aqui muito bem, de já compensar algum salto, de já conseguir fechar um espaço e rapidamente reagir após uma perda de posse. De novo, o Brasil perde a posse e ele rapidamente consegue andar para trás. 2 passinhos já é o suficiente para ele recuperar a posse e direcionar de volta para o Brasil. Aqui de novo. Olha uma outra situação onde ele acaba voltando e ajudando demais nos 72 minutos, tá? Partida em que ele foi titular, é os 72 minutos ainda muito intenso para recuperar a bola. Contra a França também, com outra dupla, agora com Sara, olha como ele consegue ainda ganhar a disputa, acaba não ficando com a bola no primeiro momento, né, depois do drible, mas mesmo assim ajuda demais. Com certeza o Danilo pode ser uma das peças-chave. Aqui está o mapa de passes dele nesses 2 amistosos. Mostra que tanto na parte mais próxima do nosso gol quanto na área do adversário, o Danilo consegue pisar e criar muitas chances. É um jogador que merece há muito tempo essa chance e quando bateu no peito demonstrou personalidade e muita capacidade para exercer várias funções dentro do campo. Se você chegou até aqui, não se esqueça de curtir e se inscrever. Esse tipo de conteúdo dá muito trabalho para trazer e isso aí dá força e demonstra para o YouTube que esse canal aqui vale a pena ser assistido. Não se esqueça de comentar o que você achou do Danilo nesses 2 jogos e qual seria teu time titular. É isso, fiquem com Deus e até a próxima.